Olá, boa noite. Perceba que o quanto as igrejas estão movimentadas. Sejam elas católicas, evangélicas, o segmento budista ou ainda as crenças ligadas ao povo muçulmano e outros. Como você pode observar, é rara a casa de Deus que não lota nos dias de hoje. Apesar de toda a evolução científica, os homens ainda são carentes. Em maior ou menor proporção, claro, cada um do seu jeito. E todos nós precisamos de Deus. Mesmo os homens que não acreditam em Deus, o seguem quando exercem a aceitação. Aceitar é dizer sim à convivência com aquilo que não compreendemos ou não concordamos. Aceitar é amar. A concepção original da palavra amor no Evangelho não se refere ao amor que conhecemos hoje em dia. Foi erroneamente traduzida. O amor a que Jesus realmente se referia e se refere é a aceitação. Exercer o amor, portanto, é vivermos as diferenças no trabalho, na nossa família, na vida em sociedade, tolerando o que é simplesmente diferente. Uma noite agradável de sábado a você, telespectador, que nos acompanha. E vamos junto durante uma hora, mais uma vez, no programa Cláudio Alves. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um método que surgiu na Grécia Antiga, no século V a.C., e que foi aprimorado durante milhares de anos. A oratória, a arte de falar em público, é utilizada na preparação de grandes líderes, empresários, grandes políticos. É com muita honra que eu recebo aqui em nossos estúdios em São Paulo um dos profissionais mais requisitados nesta área, o jornalista Marco Item, que nos atende em nossos estúdios. Marco, prazer, uma satisfação tê-lo aqui neste sábado para poder bater um papo contigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Claudio. É um prazer estar aqui com você, prazer falar com você, com seus telespectadores e bater um papo sobre um assunto que ainda é misterioso, né? Ainda é pouco debatido e é importante até você fazer esse retrato histórico aí, né? É uma técnica tão antiga, né? Ainda pouco utilizada pelas pessoas, né? Que têm alguma necessidade ou alguma oportunidade de falar em público, né? Marco, campanhas eleitorais chegando, e a gente sabe que uma das qualidades do bom político também é saber se comportar e falar. Enfim, mas o que vem a ser essa palavra misteriosa? O que é oratória? Dá para você colocar para Mato Grosso? Sim, com prazer, Cláudio. Oratória é nada mais, nada menos do que técnica, não é? Em suma, podemos dizer que ela é um pouco de técnica, no resumo, porque ela é um pouco vocação, aquelas pessoas que já têm esse dom, já nasceram com essa capacidade de falar. Você veio, a tua apresentação, né? Você está aliando aí simpatia, comunicação, você verbaliza bem, você já tem você trabalhou um pouco, você estudou um pouco, você tem esse conhecimento que você trouxe, trazendo lá dos primórdios lá, né? Então você tem essa informação. Esse está o retrato de um bom orador aí. Você tem a segurança do tema. Você está falando sobre um tema, você sabe lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né, dos palanques, dos púlpitos, você já fez uma pesquisa, então você já tem a segurança sobre o assunto. E quando você me fez a pergunta, para iniciarmos esse debate, essa entrevista, um tema prazeroso, você já aliou conhecimento, apesar de você estar apresentando a dúvida, você está perguntando sobre isso, você já fez pesquisa. Você já tem um dom para fala. Poderia dizer que um cidadão com cultura,
ele também tem que ter o dom da oratória em qualquer atividade da vida? Em qualquer atividade. Mesmo aquele bom orador, ele precisa se avaliar ou ser avaliado ou fazer uma autoavaliação. É importante que essa pessoa que seja já um orador, seja, por exemplo, um advogado que sustenta lá uma defesa oral, por exemplo, um parlamentar, um vereador, ou um professor, ou, como você citou, um jogador de futebol que precisa, cada quarta e domingo, dar uma entrevista para uma rádio, para uma televisão, não é mesmo? Ou um profissional que vai buscar um emprego novo. Você disse no início, na sua explicação, que a oratória é um dom. Mas eu perguntaria, significa que as pessoas não têm como aprendê-la? Sim, a técnica, ela alia o dom ou não dom. Se nós não temos essa capacidade ou não estamos seguros o suficiente, nós precisamos aplicar técnica num futuro orador para que ele quebre resistências. Vou dar um exemplo muito claro a você, Cláudio, de uma pessoa pública, de grande conhecimento, é uma pessoa do mundo político, de projeção nacional, que com a gente esteve lá anos atrás, bons anos atrás, já esteve com a gente num trabalho desse, com uma agenda, inclusive, determinada por iniciativa desta pessoa. Ela nos procurou em São Paulo dizendo, olha, apesar de eu falar, apesar de eu ter que me explanar, apesar de eu já ter uma carreira política, eu não me sinto bem, eu não me sinto seguro, eu não me sinto capacitado, posso ter algum dom, alguma capacidade oratória, mas eu não tenho domínio, preciso ter esse domínio. E esse trabalho foi feito com fonoaudiólogos, com psicólogos, com terapeutas, tal, a ponto de termos ali uma evolução nas gravações e nesse acompanhamento ao longo de algumas sessões. Claro. O seguinte diagnóstico e o seguinte resultado final. Olha, eu tinha um dom de fala razoavelmente limitado, mas o trabalho multidisciplinar, muitos profissionais envolvidos, muitas sessões, então aplicou-se numa pessoa técnica. Certo. Experiência. O que é oratória? A oratória, por exemplo, é você ter a capacidade de formular a tua linha de pensamento. Uma interpretação de texto. De uma interpretação de texto, de pensamento, de uma defesa. Segundo aspecto muito importante, entender quem é o público para quem eu vou falar. Não adianta eu treinar ou sustentar a minha técnica de oratória com uma linguagem muito sofisticada se em algum momento eu tenho que falar com pessoas simples, de baixa escolaridade, de baixa compreensão. Então eu tenho que desenvolver também a minha capacidade de entender aquele público. Ora, se eu vou para um evento, se eu sou um político, eu vou para um evento todo dia, eu sei que hoje eu vou conversar com advogados, amanhã eu vou conversar com médicos, depois de amanhã eu vou num bairro de periferia conversar com pessoas sem escolaridade, com carências nutricionais, com ansiedade e tal, num ambiente não sofisticado, eu tenho que estar preparado para formatar minha linguagem, minha apresentação, às vezes até minha roupa, minha vestimenta, a forma de abordagem diferente para cada público. São técnicas. Qual seria o perfil das pessoas que procura realmente desenvolver essas técnicas? Tem uma destinação própria para eles? Como nós estamos diretamente envolvidos nesse mundo político, a nossa maior parte dos nossos clientes tem esse viés. São políticos ou querem ser políticos. Mas nós temos de tudo. Professores, advogados, jogadores de futebol que estão aí nos grandes times, mas que precisam construir ou reconstruir a sua imagem pública. Marco, me diga uma coisa, uma grande parcela dos jogadores de futebol brasileiro é sabido por todos que você vai ver o grau cultural deles, é nota quase que zero. Isso. Uma pessoa que não tem uma cultura, uma formação educacional, pode procurar para se fazer um curso de oratória? Sem dúvida. Pode, deve e cada vez mais esses profissionais procuram técnicas e o aperfeiçoamento. Por quê? Porque hoje ele é um jogador que está num time brasileiro. Agora, para que ele possa até mesmo se apresentar como viável, ele precisa jogar bem. Claro, sem dúvida. Ele precisa jogar bem. É a primeira mercadoria dele. É o primeiro produto dele, exatamente. Mas e se ele tiver um banho
de cultura, um banho de formação, um banho de apresentação, claro que o negócio, que é ele e sua imagem, mudam de patamar. Estamos falando de um Kaká. Vamos falar de um Kaká, vamos falar de um Neymar, por exemplo, agora, que é o nome da vez. Ou quantos garotos estão vindo aí hoje e só pensam em jogar. Muitos já têm uma visão empresarial em volta, uma estrutura que o observa e o molda para um mercado profissional de melhor qualificação. E aí você tem, claro, a diferença. Porque um Kaká hoje, se você tivesse uma comparação entre dois jogadores, claro que você poderia ter, assim, com as mesmas qualidades. Entendi. Se você visse, claro, o Kaká está melhor e tem resultados financeiros de contratos e de sua imagem, em decorrência daquele produto construído ou aperfeiçoado por técnicas, né? Quais são os passos para que um cidadão possa ir ensaiar um discurso? Como é que ele começa, o sentido do meio e o sentido de ter o dom de finalizar um discurso, que é muito difícil hoje? Isso. Você tocou num ponto, Cláudio, importante, né? Porque o final do texto é pouco preparado pela grande maioria dos oradores, políticos, profissionais. Por quê? Você primeiro tem aquele impacto quando há uma linha de pensamento de começo, meio e fim, tá certo? Você tem que fazer o impacto naqueles primeiros segundos, naqueles primeiros 30 segundos, 40 segundos, 60 segundos da tua apresentação inicial. Certo. Se nela você gaguejar, se nela você mostrar insegurança, se nela você estiver transpirando, se nela você não conseguir a empatia com o público, claro que grande parte daquele público que pode estar aguardando, podem ser 10 pessoas, 100 pessoas ou 10 mil pessoas, elas perdem aquele momento da conquista. É a famosa frase de que aquele primeira imagem, conquista, é a que fica. Então, é necessário. Às vezes isso impõe um padrão de uma apresentação mais dura, ou às vezes uma apresentação mais simpática. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa que não está mais entre nós, o governador de São Paulo, Mário Covas. Enquanto os discursos iam ocorrendo antes do dele, ele observava o público. E na hora em que o microfone era passado a ele, para a primeira fala, certo? Ele procurava, ele já sabia lá no público e mexia com uma pessoa. Se tivesse lá um senhor lá com o bonezinho do Santos, o time dele, pronto, ele falava: olha, deixa eu prestigiar aqui o meu colega, é o único santista nessa plateia bonita de puxava 1000 pessoas. Pra ele. É uma técnica. É uma técnica. Então, ele individualizava e todas as outras pessoas sabiam que era para todos, mas que ele já havia buscado ali uma referência no futebol. Consequentemente, levava a simpatia dele para quem ele estava para ouvir. Isso. Ou a assessoria vinha com informações sobre alguém importante, por exemplo, o fundador da cidade, ou o professor mais antigo, ou um cidadão emérito, tal. Assessoria, é um papel da assessoria, claro, que nós também temos a obrigação, nós como empresa de marketing, temos que qualificar a assessoria também. Certo. Então, o assessor não tem que ficar acompanhando, só vir no carro, carregar mala, acender o cigarro, não. Ele tem que, numa situação dessa, de exposição do seu líder a um grande público, ele tem que preparar o ambiente. Quantas pessoas estarão lá? Quem são as pessoas de maior relevância? A quem vai atingir o discurso? A que tem que estar focada que aquele momento de uma exposição, de uma palestra, de um auditório, de um comício, é um momento da exposição da imagem pública do candidato. Portanto, é um momento especial. Que bom. No próximo bloco, o nosso convidado explica quais resultados podem ser obtidos com o uso da oratória associado a outras técnicas. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Na Grécia Antiga e em Roma, a oratória era estudada como componente da retórica, ou seja,
a composição e apresentação de discursos. Era considerada uma importante habilidade na vida pública e privada. Aristóteles e Quintiliano estão entre os mais conhecidos autores clássicos que estudaram o tema.